E aí pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos ao Diário da Copa do dia 5 de Copa do Mundo do Qatar 2022 aqui no canal Em Campo com o Gui. Bom pessoal, vamos ver o que aconteceu nesse quinto dia de Copa do Mundo lá nos estádios do Qatar. Bom pessoal, hoje o dia de Copa teve jogos dos grupos G e H, ou seja, os últimos dois grupos. Então, hoje era o último dia da primeira rodada, ou seja, todo mundo que tinha que estrear, estreou na Copa do Mundo. Ou seja, a partir de amanhã, nós já podemos ter seleções eliminadas e classificadas, como por exemplo, se a Inglaterra vencer os Estados Unidos amanhã, a Inglaterra já está classificada para as oitavas. Se o Qatar perder para o Senegal, o Qatar já está eliminado. Ou seja, amanhã já podemos tanto ter seleções classificadas quanto eliminadas. Mas bom, vamos ver o que aconteceu nesse último dia da primeira rodada nos jogos do grupo G e H. Bom pessoal, o dia de Copa reservou emoções para nós brasileiros. Bom, vamos lá. O dia começou bem cedinho, às 7 horas da manhã, com a partida do nosso grupo, mas não foi o jogo do Brasil, foi a partida entre Suíça e Camarões. Pois é, pessoal, Suíça e Camarões. Um jogo que para muitas pessoas não era muito importante, mas para nós brasileiros é importante porque são os nossos próximos adversários. Bom, foi um jogo onde, apesar da Suíça ser um pouco mais favorita, a seleção de Camarões deu trabalho. Porém, no segundo tempo aconteceu uma coisa que foi até um pouco curiosa. A Suíça fez o gol e venceu por 1-0. Mas vocês não vão acreditar no que aconteceu. O jogador da Suíça que fez o gol da vitória não é suíço. Como assim? Pois é. Bom, pessoal, é o seguinte. Algumas seleções têm jogadores que são naturalizados, ou seja, nasceram num país e depois se naturalizaram cidadãos de outros países. E foi exatamente o que aconteceu com esse cara. O Embolo, que fez o gol da Suíça, ele nasceu em outro país e ele fez esse gol. Mas, por coincidência do destino, o país onde ele nasceu foi justamente Camarões. Pois é, Embolo nasceu em Camarões, se naturalizou suíço e hoje ele fez o gol da Suíça contra Camarões. Tanto que depois que ele fez o gol, ele nem comemorou. Porque, né, gente, como é que você vai comemorar um gol contra o seu país de origem? Mas, tirando esse gol do Embolo, não teve mais nada. A partida entre Suíça e Camarões terminou Suíça 1, Camarões 0. E já deu um receio em nós brasileiros. Eita, a Suíça já ganhou, então o Brasil precisa vencer a Sérvia. Bom, só que antes do jogo do Brasil, nós tivemos mais duas partidas do grupo H. Pois é, e olha só as duas seleções que estrearam no grupo H. Uruguai e Portugal. Pois é, vamos ver como foi o primeiro jogo do Uruguai. Às 10 horas da manhã, horário de Brasília, Uruguai e Coreia do Sul se enfrentaram pela Copa do Mundo. Bom, vamos lá. O Uruguai era evidentemente muito mais favorito do que a Coreia do Sul. Né? Tinha jogadores como Luis Soares, Cáceres, Cavani, o Arrascaeta estava no banco, né? Isso decepcionou alguns flamenguistas que queriam ver o Arrascaeta em campo, mas não viram, porque o Arrascaeta nem entrou no jogo. E mesmo sem o Arrascaeta, o Cavani entrou depois, mas não fez absolutamente nada, não teve nada no jogo. Teve alguns lances perigosos, como por exemplo o Son chutando uma bola para fora para a Coreia do Sul, como o Cáceres mandando uma bola na trave para o Uruguai, mas tirando isso o jogo foi bem sem gracinha, bem morninho e não teve gol. Terminou Uruguai 0, Coreia do Sul também 0. E aí mais um 0-0, gente. 5 dias de Copa do Mundo e nós já temos 4 0-0. Pois é. Vamos torcer para que não tenhamos mais 0-0 nessa Copa. E se tiver que ser no mata-mata, porque aí tem disputa de pênalti para ver quem se classifica. Na fase de grupos, e todos os jogos aqui para frente tem um gol. Bom, pessoal, então foi isso. Uruguai e Coreia empataram. E aí, quem gostou disso foi a seleção de Portugal, que viu ali o empatezinho do Uruguai e falou, opa, vamos aproveitar isso aí. E aí, à 1 da tarde, Portugal entrou em campo contra Gana. Pois é, Portugal, que estava na expectativa, principalmente pela estreia de Cristiano Ronaldo na sua 5ª Copa do Mundo. Pois é, vai ser a última Copa do Cristiano. Ele tá louco para ganhar essa Copa do Mundo, né? Porque ele vai se despedir. Na Copa de 2026 ele não vai mais jogar pela seleção portuguesa. Então, ele entrou determinado para ganhar esse jogo contra a Gana. Porém, Gana estava
animada porque a seleção de Gana não foi ao Mundial da Rússia em 2018. O último que eles tinham se classificado foi para o Mundial aqui do Brasil em 2014, onde eles não tiveram bom desempenho. Então tá, mas aí a bola rolou e no primeiro tempo teve pênalti para Portugal. E quem foi que pegou? O principal batedor do time, craque da camisa 7, Papai Cris, CR7, pegou a bola para bater. E ele bateu com categoria, né, gente? Bateu muito bem. Portugal saiu na frente com o gol do Cristiano Ronaldo, que se tornou o único jogador a marcar gols em 5 Copas em sua história. Ele marcou gol em 2006, em 2010, em 2014, em 2018 e agora em 2022 também. Grande marca essa atingida pelo Cristiano Ronaldo hoje. Bom, só que nem tudo são flores. No segundo tempo, Gana empatou o jogo com o gol do Highway, jogador de Gana que empatou o jogo. Então tá, só que aí no finalzinho do jogo teve combo de Portugal. João Félix fez 2-1 para Portugal e menos de 5 minutos depois, Rafael Leão fez 3-1. Aí matou o jogo, né, gente? Gana diminuiu depois com o gol do Bucari, mas não foi o suficiente. Portugal venceu o jogo por 3-2 e pulou para a liderança do Grupo H, já somando 3 pontinhos nessa primeira rodada. Então tá, e aí 3 partidas já tinham acontecido, foi então que veio a quarta e última partida do 5º dia da Copa do Mundo de 2022. Partida pelo Grupo G, grupo do nosso Brasil, e a partida foi da nossa seleção brasileira contra a Sérvia. Pois é. E aí aquele clima gostoso de Copa do Mundo, a gente reunindo a família e os amigos para assistir o jogo. E aí o jogo começa, Brasil entra em campo, estreia na Copa, é sempre aquela tensão. Gente, o primeiro tempo foi sofrido. O Brasil estava jogando melhor, teve boas chances. O Rafinha, inclusive, perdeu 2 gols na cara. Eu tô meio decepcionado com ele até agora, mas ele jogou bem, tá? Então tá. E aí, o Brasil teve suas chances, porém a defesa da Sérvia estava muito bem posicionada e impediu que o Brasil chegasse para fazer o gol. E o primeiro tempo terminou 0-0. Vamos então para o segundo tempo. E no segundo tempo, o Brasil venceu e convenceu, conseguiu furar o bloqueio sérvio. E o primeiro gol foi marcado por ele, o nosso pombo Richarlison. Pois é, recebeu o cruzamento do Vini Júnior e só mandou a bola para a rede. Brasil 1-0. Primeiro gol da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022 lá no Catar. Richarlison marcou o primeiro. E quem faz um, faz 2. O tempo passou e aí esse gol foi incrível, porque ele recebeu um cruzamento, pegou a bola e deu uma meia bicicleta. Mas foi um golaço. Richarlison fez 2 e o Brasil venceu a Sérvia por 2-0. E convenhamos, pessoal, cabia mais. O Brasil teve 2 bolas na trave, ou seja, podia ter sido 4-0, podia ter sido 5-0. No segundo tempo só deu o Brasil. Mas ficou por isso mesmo. O Brasil venceu a Sérvia por 2-0 e venceu a estreia na Copa. Começamos bem na caminhada do Hexa. Então tá, pessoal. Brasil venceu e pulou para a liderança do Grupo G. Ficamos à frente da Suíça porque marcamos mais gols. E bom, pessoal, esses foram os 4 jogos de hoje. E agora qual que foi o jogador de destaque desse dia, gente? Dispensa apresentações. Eu acho que não tem dúvida de quem foi o jogador do dia. Foi ele mesmo. Nosso pombo Richarlison, que marcou 2 gols, fez uma baita partida contra a Sérvia. É o jogador de destaque do dia de hoje, do 5º dia de Copa do Mundo. Bom, pessoal, foi isso, o nosso 5º dia, terminou a primeira rodada da fase de grupos, amanhã já começa a segunda rodada. Eu vou falar quais são os jogos de amanhã. Bom, às 7 horas a gente tem País de Gales contra Irã. Às 10 da manhã a gente tem Catar contra Senegal. À 1 da tarde a gente tem Holanda e Equador. E o dia termina às 4 da tarde com Inglaterra e Estados Unidos. Já tenho meus favoritos para esses jogos. Vamos ver como vai terminar o nosso dia amanhã e como eu vou fazer esse plantão para vocês amanhã com os resultados de amanhã. Bom, pessoal, foi isso. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem os sininhos para notificações. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. E vai, Brasil!
rumo ao Hexa.